Start recording. Pronto, já está gravando. Desliga ele no microfone. Qual? No OBS. Ah, no OBS? É mesmo? É. Ele vai gravar... Ah, não. Acho que não. Você está transmitindo com a mão, então não deixa. É, porque eu sempre tenho usado assim. Você gravou na transmissão, a gente vai gravar sua voz mesmo. Eu acho que assim funciona. Bom, o que está faltando? Ah, botar aqui compartilhar a tela, né? Postar o link dos slides? Ah, o link da... Eu estou usando o mesmo, mas vou postar assim, peraí. Pronto. Aqui é mais... os slides, né? Então, os slides, pessoal, são os que a gente já está usando... Aqui, ó, tem esse material que eu acho que é muito interessante. A gente pode cobrir ele também na aula de hoje. Eu mandei para vocês esse livro novo. Ele acabou de sair do forno, né? E aí eu achei bem legal essa forma como ela apresenta. Botei vários links ali para alguns capítulos, né? Inclusive esse de Transformada Z. E os slides que a gente tem usado, que a gente começou a apresentar na última aula. Então aqui. Estatística. Então, tá aqui livro, texto, slides. Então, pessoal, aqui a gente está usando esse slide do capítulo 4, ok? Combinei com o Vinícius, provavelmente o que a gente vai fazer vai ser que eu vou realmente cobrir, então, o capítulo 4 e ele vai cobrir o capítulo 5. Então, ele vai dar mais 7 aulas sobre Markov Chain Monte Carlo. Vai dar um mini curso sobre Markov Chain Monte Carlo, ok? Então, basicamente vai ser o mês de... final de outubro, começo... e pra gente, novembro todo, então vai ter um mini curso de Markov Chain Monte Carlo. Aí, quando eu voltar em dezembro, a gente vai cobrir cadeia de Markov, tempo contínuo, que são os capítulos 6 e 7, e aí fechar o curso. Okay. Então, essa parte de Monte Carlo não cai na P2? Pois é, eu acho que a gente não vai cobrir isso na P2. A P2 vai ser só a simulação e o capítulo 4. Mas, pessoal, esse capítulo 4, ele é meio que cumulativo. Não vejo como entender esse capítulo 4 sem entender o que já foi visto até agora na matéria, ok? Então, assim, claro, o foco vai ser transformada e processo de ramificação, que é o capítulo 4, junto com simulação. Então, a parte toda de estimadores, intervalo de confiança e tal. Mas, acho importante vocês também tentarem cobrir as lacunas do que não entenderam sobre os capítulos 1, 2 e 3, porque é importante, ok? Então, vamos lá. Então, a gente, na última aula, começou a falar sobre transformada. Então, esse é o capítulo 4 do livro. Pois é, não estou com o controle. Não, esse é o controle do projetor. A gente pode abrir. Então, pessoal, esse capítulo se chama Processo de Ramificação, Branching Process, porque Branching Process é uma das aplicações de transformada. Então, transformada tem várias aplicações. Elas, como a gente falou da última vez, são uma alternativa à descrição na forma de tabelas. Então, uma das formas de descrever uma variável aleatória é por meio de uma tabela em que a gente coloca para cada possível, uma variável aleatória x, para cada valor de x, a probabilidade de x ser igual a x. Então, a gente pode ter... essa é uma descrição dessa variável aleatória
Isso é uma forma de descrever essa variável aleatória. Isso é uma transformada? Ainda não. Essa é a forma tabular. O que essa variável aleatória pode descrever? Ela pode descrever, por exemplo, no contexto de branching process, são os processos de ramificação, ela descreve o número de filhos que um indivíduo tem, ok? Então, se pensar numa árvore, você tem um indivíduo inicial que tem um certo número de filhos, e aí cada um desses filhos tem filhos e assim por diante. Esses processos de ramificação são muito úteis, por exemplo, para entender como evolui uma árvore genealógica, por exemplo, de uma família, mas também para entender como se comporta uma pandemia. Então, o número de filhos é o número de indivíduos que aquele sujeito infectou enquanto ele estava contagiou, né, ou infectou enquanto ele estava infectante, né, enquanto ele estava com problema. E no caso de filas, por incrível que pareça, também é aplicável esse tipo de conhecimento, porque representa o número de indivíduos que chegaram enquanto um certo indivíduo estava sendo servido. Então, também existe uma estrutura hierárquica dentro de uma fila, ok? Então, essa é uma das coisas que a gente vai explorar nesse capítulo. Essa forma tabular seria tipo aquela offspring distribution? Exatamente. No contexto de processo de ramificação, isso aqui pode ser chamado de offspring distribution, que é a distribuição do número de filhos. Então, essa é a visão tabular para a distribuição do número de filhos. E a visão de transformada, como a gente falou da última vez, é a visão em que a gente tem um varal, em que a gente vai pendurar essas probabilidades, ok? Então, a gente vai pendurar como se fossem roupas, ok? Então, aqui a gente tem 4, ok? Então, a gente vai dizer que esse varal em si é como se fosse a cola, é o que liga essas roupas. E aí essa transformada, às vezes chama de transformada Z, ou às vezes de simplesmente transformada. Nesse livro eles usam a letra S para representar o varal, ok? Mas, enfim, é o Z ou S. Vamos usar a terminologia do livro, ok? Então é S. E aí o que aparece aqui, os grampos, são exatamente esses elementos, 0, 1, 2 e 3. E os valores que aparecem aqui são exatamente as probabilidades, que a gente pendura no varal, ok? Que são, por exemplo, 0.2, 0.2, 0.1 e 0.5, ok? Então, a gente vai ter uma nova representação para essa tabela, agora na forma de um polinômio. Então, a gente vai chamar isso de x de S, ou na terminologia do livro eles chamam de g de S, ou g de x de S, ok? Então, isso aqui são terminologias diferentes para dizer a mesma coisa, ok? Que é igual a S elevado a 0 vezes 0.2, mais S elevado a 1 vezes 0.2, mais S elevado a 2 vezes 0.1, mais S elevado a 3 vezes 0.5. Essa é uma representação alternativa para essa tabela. É um polinômio, ok? Então, a transformada é um polinômio, ok? O senhor vai ser rigoroso quanto à anotação do S ou Z? Então, S ou Z vai depender do livro que está sendo usado. Não, sim, mas na prova o senhor vai... Desde que sejam consistentes, não tem problema. Você pode usar S ou Z, tá. Ok? E só um segundo, uma pergunta. O S, ele é como se fosse uma cola. É uma variável dummy. Ele só serve para fazer esse link, esse agrupamento entre os elementos, porque aqui eles estão meio que soltos. Enquanto que na transformada você está juntando eles num polinômio, e isso é útil porque você consegue resolver de maneira prática alguns problemas que você não conseguiria se usasse a visão tabular. E o G de S? O G de S é uma função de S que é a transformada de X. Então, é G de X de S. Quando a gente não bota o X, fica implícito que é X. Essa é a terminologia desse livro. Eu não acho a melhor terminologia, mas enfim, é o que ele usa, então a gente tem que se acostumar. Eu gosto mais dessa terminologia aqui, ok? Mas tá valendo. Então, basicamente, a ideia é que essa é uma descrição para... É o somatório do S elevado ao X vezes o P do X igual a X. Exatamente. É o somatório de S elevado a X
probabilidade de x ser igual a x, para x variando de 0 até infinito. É isso aí. Que por sua vez também pode ser escrito exatamente como a gente viu da última aula, não sei se vocês se lembram, mas a gente viu aquela que a gente chamou de lei do estatístico cego, coisa desse tipo. Isso daqui é o valor esperado de S elevado a X. Então, essa forma super compacta, tudo isso é igual. Okay? Isso é igual a isso, que é igual a aquilo, que é igual a aquilo, que é igual a isso. Qual é o seu nome mesmo? Fala, Henrique. Fiquei na dúvida nessa questão. Por exemplo, se eu escolher, se quiser saber x igual a 1, então eu escolheria S igual a 1? É uma excelente pergunta. Então, o que o Henrique está falando, poxa, como é que eu posso extrair a partir disso a probabilidade de x ser igual a 1? Né? Então, existem operações matemáticas que a gente vai poder fazer para extrair informação a partir dessa transformada. Se eu te der esse varal, né, existem operações matemáticas. Aqui a operação que eu faria seria varre a tabela, acha a linha, faz uma busca, né, acha a linha que x igual a 1 e pega esse valor. Né? Essa seria a operação que a gente faria computacionalmente para achar essa probabilidade, né, na tabela. Aqui vai ter uma outra operação. Então, a operação que a gente vai usar aqui, por exemplo, para saber quanto vale a probabilidade de x ser igual a 0, é substituir S por 0. Por quê? A gente substitui S por 0, vai dar tudo 0, menos esse cara daqui, que dá 0 elevado a 0, só que 0 elevado a 0 é 1. Então, vai dar exatamente 0,2. Ok? Esse é para achar a probabilidade de x igual a 0. Você não perguntou x igual a 0, você perguntou qual a probabilidade de x igual a 1. Então, para achar x igual a 1, eu tenho que, de alguma maneira, bolar uma forma de extrair esse coeficiente aqui. E a forma que a gente faz isso é a seguinte: a gente deriva com relação a S, e aí então automaticamente a gente vai sumir isso aqui, e aí depois faz S igual a 0, porque aí quando eu derivar com relação a S, isso aqui vai ficar S elevado a 0, e aí quando eu substituir por 0 vai dar exatamente esse coeficiente. Essa Mas isso só serve para 1, né? Pois é, aí a gente, como generaliza isso para 2, 3, ao invés de derivar uma, para pegar o S, para pegar a probabilidade de ser igual a 0, você deriva, não tira nenhuma derivada. S igual a 1, para a probabilidade de x igual a 1, tira uma derivada. Duas derivadas, assim por diante. Aí no 0 você integra. Como assim? Não, você não deriva, né? Você não deriva. O 0, a probabilidade de x ser igual a 0, você só substitui S por 0. Uma pegadinha aqui, que às vezes o pessoal confunde, é 0 elevado a qualquer coisa vai ser igual a 0. Então você pensa, então quando você substitui isso aqui por 0, vai dar 0. Só que tem que tomar cuidado. Não é qualquer coisa, 0 elevado a qualquer coisa igual a 0, não é bem assim. 0 elevado a qualquer coisa igual a 0, com exceção de 0 elevado a 0, que dá 1. Então tem essa exceção aqui. Professor, e se os meus valores não forem lineares? Tipo assim, 0, 1, 2, 3, beleza. Mas e se for tipo assim, 5, 10... Não, perfeito. Pode ter o que você quiser aqui. Isso aí é só uma... Tipo assim, a gente estava fazendo tipo um one-hot encoding, né? Tipo isso? Não é bem um one-hot encoding. Porque eu não estou pensando em nenhum tipo de binarização. Olha, vou ter aqui o caso 10, ok? Então, agora é só corrigir aqui. Esse aqui vai ser... Ok? Para cada valor, o valor vira o expoente do S. Exatamente. O valor vira o expoente e o coeficiente vira exatamente a probabilidade. Parece assim, uma coisa meio mágica, né, de outro mundo, só que por incrível que pareça, a gente vai ver que isso é extremamente útil, essa visão alternativa sobre as variáveis aleatórias. Okay? É uma visão alternativa, realmente. Se eu derivar várias vezes, o coeficiente não vai descer? Perfeito, então eu simplifiquei, na verdade. Você tem que derivar e depois dividir pelo fatorial de n. Ok? Mas é bem observado. É exatamente a mesma coisa que se faz com série de Taylor. Não sei se vocês já viram em cálculo, ainda não? Ah, tá. Acho que vocês devem ver em algum momento. É exatamente a mesma ideia. Fala. Eu acho que alguém falou alguma coisa aqui. Oi pessoal. Alguém que está online? Eu acho que ele não Não sei se tá me ouvindo. Então sim, quem fala? É o Leonardo. Fala, Leonardo. É só que você falou que qualquer coisa elevada a 0 é 0 e 0 elevado a 0 é 1, eu acho que é o contrário, não?
Qualquer coisa. Não, eu devo ter falado errado, desculpa. O que eu quiser. 0 elevado a qualquer coisa é 0, com exceção de 0 elevado a 0, que é igual a 1. Isso. Perfeito. Tá. É que eu fiquei confuso quando você falou isso, eu não entendi direito. Desculpa, obrigado. Estamos olhando aqui para essa equação aqui que está no quadro aqui. Então, o que eu quis dizer é que às vezes o pessoal confunde, porque fala, pô, quanto vale essa equação quando você é igual a 0? Fala, pô, está multiplicando tudo, então é claro que isso aqui é igual a 0. Mas não, porque tem essa exceção aqui que é o 0 elevado a 0. Ok? Tem mais algum comentário? Diga, Henrique. Entendi, mas qual a vantagem? Pois é, vamos ver várias vantagens, ok? Então... Só uma coisa. O senhor falou que tem que dividir pelo fatorial. Então qual seria a forma de resolver? O senhor pode escrever? Eu não me lembro se eu botei lá a forma em si. Você deriva e divide pelo... Mas basicamente, se a gente for botar a fórmula... Professor, tem a expressão geral, né, da PGR. A expressão geral, a gente pode botar aqui. A expressão geral é assim, ó. A probabilidade de x ser igual a x é igual a xésima, né, a derivada, né? Então derivada com relação a s de botar assim para simplificar ou enfim, terminologia. Essa aqui então é a xésima derivada, ok? Xésima derivada, só que com esse detalhe que a gente falou, né? Que eu tenho que tirar a xésima derivada, mas depois dividir por x fatorial e aplicar no ponto s igual a 0. Professor, uma pergunta. Oi. A gente pode derivar a equação de cima da esperança? A esperança do... Pode sim. E como é que deriva a esperança? Pois então, é exatamente a mesma coisa. Se eu tirar, por exemplo... se o S e o X fosse... Essa é uma forma alternativa de ver, ó. Derivada com relação a S, valor esperado de S elevado a X, ok? Eu posso trocar a esperança com a derivada, ok? Então fica valor esperado da derivada com relação a S de S elevado a X. Só que a derivada com relação a S. Então fica valor esperado de X S elevado a X menos 1. No ponto X igual a 0, né? Se eu fazer tudo no ponto X igual a 0. S igual a 0? Desculpa, S igual a 0. Dá exatamente de X. Ok? Então, essa aqui é a ideia. Professor, acho que no caso, para dar de x teria que ser s igual a 1, que é a primeira derivada no ponto 1, para você encontrar a esperança, a partir de transformar. Desculpa, s igual a 1. O que eu quis dizer com... acho que o senhor acabou... Não, peraí, dá para fazer os dois. Vamos botar s igual a 1, que dá o valor esperado de x, mas dá para fazer também no ponto s igual a 0. Vou esquecer aqui. Professor, a correção também, ali na expressão de cima da derivada, acho que é dxs em vez de dsx, na fração da derivada. A derivada com relação a s. Não, mas o x é para dentro do denominador, tipo d elevado a xs. É só detalhe, no caso. Como assim? Essa parte eu não entendi direito. No denominador, você botou d, s elevado a x. Isso aqui eu pensei só em uma forma de representar a enésima derivada. Sim. Seria assim, talvez? Não, é só d elevado a x, mas é um detalhe bobo isso. d elevado a x... O expoente x é pra dentro do s. Desculpa. Esse x Ok, valeu. Obrigado. Isso. Certo. Assim é mais comum, né? Ok. Valeu. Agora, se eu trocar aqui S1 por S0,
aí tem que tomar aquele cuidado, realmente. Essa visão daqui ela é mais útil para fazer um caso S igual a 1. Para o caso S igual a 0, isso aqui também está certo, só que eu teria que tomar um cuidado extra aqui, porque eu teria que tomar aquele cuidado exatamente de dizer que não tem problema. Posso de zero, né? Aqui, ó, derivada com relação a S do valor esperado de S elevado a x no ponto S igual a 0, ok? Isso daqui é exatamente o que está lá. Então é igual ao valor esperado de x, S elevado a x menos 1 no ponto S igual a 0. Só que isso daqui, se eu for expandir, né? Se eu for expandir isso aqui é igual ao somatório de x, S elevado a x menos 1, probabilidade de x ser igual a x, certo? Para x variando de 0 até infinito. Só que esse negócio daqui no ponto S igual a 0. Calma aí, por que você fez S igual a 1 no de cima, se o S a gente botava justamente igual a 0 para achar? Então, depende do seu propósito. Se você bota S igual a 1, dá esperança. Se você bota S igual a 0, dá a probabilidade de x ser igual a 0. Dependendo do que você faça, você tem uma coisa ou outra. Tá. Por isso que a Mor, no livro dela, ela faz uma ilustração como se fosse uma cebola. Ela compara a transformada como se fosse uma cebola. Que você, na medida que vai descascando, onde descascar corresponde a fazer essas operações aqui, você vai obtendo diferentes elementos dela. Então, Isso aí é a probabilidade de x igual a x. No final da equação. Então, quando S igual a 0, todos esses termos vão dar iguais a 0, com exceção do x igual a 1. Por isso que isso aqui que vai dar 1 vezes, então isso aqui vai dar igual a probabilidade de x igual a 1. Ou seja, a derivada no ponto S igual a 0 é igual a probabilidade de x ser igual a 1. Que é exatamente o que a gente queria, né? Que é um caso especial desse caso daqui. Eu só acho que aí o somatório tem que começar em 1, né? Acho que pode começar em 0, Porque porque vai ficar negativo. não tem problema. Mas a probabilidade é 0, né? De ser negativo. Não tem problema. Porque vai ser 0 elevado a menos 1, que dá 0. Mas e se eu quiser, por exemplo, a probabilidade de x igual a 3? Então, exatamente, a gente usa essa fórmula daqui geral. Você pode fazer na mão, você vai ver que se você repetir isso 3 vezes vai dar certo. 0 elevado a menos 1 daria 1 sobre 0? 0 elevado a menos 1. É verdade. Vai começar em 1. 1 sobre 0, mas aí daria 0 sobre 0. Né? Não, peraí. 0 elevado a... Não, tá certo. Quando x igual a 0, isso vai dar 0 sobre 0. Indeterminado. Que é indeterminado. E resolvendo a indeterminação, a gente vai ver que vai dar 0. Ok? Porque isso aqui cresce muito mais rápido, né, do que aquilo. Então vai dar 0. Então esse aqui acho que não tem problema nenhum, não. Isso aqui tá certo. Acho que vai para 1, porque vai ficar x sobre x. Essa determinação vai para 1. E vai para x sobre x, corta e fica 1. Essa é a determinação do local. Vai para 1. Vamos ver. Então, o que a gente quer fazer? A gente quer x, S elevado a x menos 1, quando x igual a 0. Os dois são 0. Para x igual a 0, né? E S. Aqui não está aparecendo lá. Para x igual a 0 e S igual a 1, eu acho. Acho que alguém perguntou alguma coisa na sala. Acho que tem que botar mais aqui para o meio. Então, pessoal, o que a gente está analisando aqui é um caso um detalhe bem especial aqui. Para ver se a gente tem que tomar algum cuidado extra. Então a gente está analisando aqui está meio fraco esse piloto e hoje eu não trouxe para x igual a 0 e S também. E S igual a 1, então. S igual a 0 também. S igual a 0.
quanto vale, né? Então vamos ver, x s elevado a x menos 1. Isso aqui é igual a x sobre s elevado a 1 menos x. Né? Então isso aqui é igual a isso. Não, tá, eu achei que o s fosse 1. Não, o s é 0 mesmo. Isso aqui realmente é 0, é 0 sobre 0. Então isso aqui é igual a isso. Aí a derivada, a gente pode fazer a derivada de cima e a de baixo, né, com relação a x. Vai ficar 1 sobre... 1 sobre isso aqui agora é a derivada com relação a x disso aqui. Eu não me lembro como se faz derivada. 1 menos x vezes a exponencial. Fica 1 menos x vezes s elevado a 1 menos x. É isso aqui mesmo? Acho que é. Não. É exponencial, regra da cadeia. Vai ser só menos x no expoente. A derivada de cima com relação a x eu tenho certeza que é 1. A derivada disso aqui com relação a x, eu sei que a derivada de e elevado a x é o próprio e elevado a x, mas a derivada disso aqui tem que fazer, acho que tem que aplicar um log, não é? Bom, a gente poderia fazer simbólico, ou poderia até usar o... é menos, não é 1 menos x, é menos s. Acho que é isso, a regra da cadeia. Você faz a derivada do menos x, que dá menos 1, e repete a exponencial. Mas isso seria se fosse e elevado a 1 menos x, aqui não é e. O expoente não é só menos x. O expoente não é só menos x, porque você está tirando 1 do expoente, quando você faz essa derivação no denominador. Mas aqui eu estou tirando, se fosse derivada com relação a s... Você estou pedindo para avisar que o limite caiu. Estou pedindo para avisar que o limite caiu. Obrigado. Foi desbloquear a tela do celular. O limite caiu? Tem que desbloquear a tela do celular de vez em quando, senão ele desliga. Pode ser. Sua internet, no caso. Mas o vínculo você vai prestar Exatamente. Outra coisa. Não, mas o problema está aqui na conexão no celular mesmo. Eu tô sem a conexão aqui. Ok, acho que voltou. Aqui a derivada disso com relação a S, ok? Isso aqui teria que fazer... isso aqui é igual a log... tem que transformar isso aqui para base E. Professor, não pode botar no Wolfram para resolver? Eu pensei em fazer isso, realmente. Até... Professor, joguei no Wolfram aqui. Obrigado. X... Quer dizer, eu já joguei tudo, né? Deu x vezes s elevado a x menos 1. Não, isso aqui é o que está aqui. Mas agora a minha dúvida é qual a derivada disso aqui. Eu estou aplicando L'Hopital. Eu pedi para ele derivar. Isso aí mesmo. Não, como assim? Você fez a derivada... Não, primeiro, a derivada de cima é 1. Agora eu quero saber a derivada de baixo com relação a x. Professor! Oi! Você está mutado. Quê? Eu acho que ele caiu mesmo. Não entendi. Mas agora já voltou. Tá. Voltou? Não apareceu. Voltou, mas a gente tem que estar mutada. Não rolando pra ouvir o que você está falando, professor. Não sei se ele está ouvindo a gente, não. Ele pareceu escutar. Eu acho que ele falava que você estava mutado. É verdade, estava mutado. Bom, agora foi, beleza. Professor? Fala. Obrigado. Deu quanto? Deu menos S Menos S. elevado a 1 menos X. Log de S. Isso, eu sabia que tinha um log. Ok. Agora deu. Então, pessoal, agora a gente pode ver que isso aqui vai dar log de S é
peraí, é elevado a alguma coisa igual a zero, menos infinito. Dá de novo uma determinação, né? Porque aqui vai dar zero e aqui dá menos, então dá 1 sobre zero, dá de novo uma determinação. Tem que aplicar o L'Hopital de novo, porque log de S, quando S igual a zero, é menos infinito, então é 1 sobre zero, então dá de novo 0 sobre zero. Então tem que aplicar de novo. Essa seria uma possibilidade, aplicando, né? Qual seria uma forma alternativa de a gente verificar que isso daqui é igual a zero, né? Você fala que é zero, a gente acredita. Também seria melhor a gente passar à frente mesmo e refletir um pouco mais sobre isso depois, ok? Talvez seja realmente... Mas vai dar zero? Isso tem que dar zero, né? Porque... uma das formas de ver é que, pensa, essa função daqui cresce muito mais rápido, né? Isso daqui cresce muito mais rápido que isso aqui, é linear. Linearmente, isso aqui vai muito mais rápido. Por exemplo, então isso aqui vai dominar, isso aqui vai para zero. Agora, ok, vamos deixar para refletir mais sobre isso realmente depois. Mas depois o x igual a 1, x igual a 1, 2, o x igual a 1 é o caso especial, e o x igual a 2, a gente já vê que vai dar obviamente 0 e assim por diante. Então realmente o único caso que ficou pendente foi o x igual a 0, ok? Seria legal ver no Wolfram direto, pede no Wolfram direto para fazer o limite disso aqui quando x tende para 0. O Wolfram deveria responder isso. E ele às vezes até dá o passo a passo. Isso aqui é um problema de limite, né? É um limite clássico quando x tende para 0. Se o... Isso está dando tipo um infinito complexo. Infinito complexo? Aquele infinito chato. Infinito complexo. Nem conheço. Limite quando x tende para 0, né? Infinito complexo. Complexo infinito. Bom, engraçado. Bom, talvez a gente... porque também tem uma questão da ordem com que a gente tira os limites. A gente vai primeiro tirar o limite com relação a S e depois com relação a X, ou primeiro com relação a X e depois com relação a S. Isso daí também é uma coisa importante para se levar em conta, né? A professora a gente fez fixando X como 0 e o limite de S é 0. Então você primeiro fixou o X em 0 e depois fez limite de S, né? Dá 0. Aí dá 0. Mas aí acho que é por causa da constante 0 também. Porque se a gente primeiro faz o x igual a 0, talvez essa seja a coisa mais fácil a se fazer. 0, não sei que a gente pode falar que 0 de qualquer coisa, porque 0 sobre 0 é indeterminado, né? Então, a gente assume que é 0 e tá bom. Professor, que deu 0. Mas eu acho que não teria problema a gente fazer, dizer que isso daqui é igual a... Acho que não vejo nada de errado em dizer que isso aqui é igual a 0 vezes 0 elevado a menos 1. Mas esse que é o problema, né? Professor, se botar o somatório partindo de 1, o senhor vai pular o 0. Aí você já vai começar. Não, pois mas eu não quero fazer isso. Eu não quero fazer isso porque senão é meio que roubar. A gente não pode tirar alguns termos, a gente tem que mostrar que isso de fato é igual a 0. Não, mas você tem um expoente x menos 1, eu acho que aquilo ali meio que força a começar em 1. Não força não, tá certo começar em 0.
E aquilo, o termo igual a zero, isso é igual a zero, ok? Mas eu acho que a coisa mais prática é primeiro fazer o x igual a... Ou talvez primeiro fazer o s igual a zero. Se a gente fizesse primeiro o s igual a zero, se vocês falaram que no Wolfram, quando eles botaram primeiro o s igual a zero e depois fizeram o x tender para zero, ele deu aquele indeterminado. Que engraçado. Aquela a fração que estava antes, era s elevado a 1 menos x ou x menos 1? S elevado a x menos 1. Como x é igual a zero, né? Fica 0 vezes... melhor... Vamos botar... enfim, é S vezes... 0 vezes S elevado a menos 1, né? Bom, vamos realmente seguir em frente, mas a gente pode, enfim, depois analisar até graficamente, ok? Você faz o x ir diminuindo e depois o s diminuindo, ou o contrário, e ver o que está acontecendo, ok? Essas são algumas formas de visualizar o que está acontecendo aqui. Tá. Ok. Tem mais algum comentário, pessoal? Então, assim, a mensagem que a gente quer transmitir é essa, que tem como extrair a probabilidade de x igual a x usando essa fórmula daí. Ok? Ok. Mais algum comentário? Não? Então, quando você deriva a esperança, eu acho que teria que condicionar a variável aleatória nos valores de x também. Você pula a etapa, mas dá para entender. Chega no mesmo resultado. Isso aqui eu usei aquela lei que a gente falou da última vez, que é a lei do blind statistician, né? Que diz que você pode trocar isso aqui por isso, depois aplicar a probabilidade e fazer S igual a zero. Estava falando da de cima mesmo. Da de cima? Até a de cima também. Talvez tivesse algumas partes intermediárias, mas isso aí está certo. Ok. Ok. Então, pessoal, vamos em frente. Então, vamos lá. Então, a gente apresentou esses slides aqui na aula passada. Ok? Então, o nosso propósito é apresentar uma visão unificada sobre processos estocásticos. Então, essa visão vai envolver árvores geradoras, filas, epidemias, ok? E assim por diante. E aí a gente falou sobre essa comparação de função geradora versus redes neurais. Então, a gente quis falar que a função geradora, ela substitui tabela da mesma forma que a rede neural substitui tabelas. Pode ser usadas, então, em várias situações, por exemplo, para fazer certas operações, a gente pode, então, usar derivadas e multiplicações, enquanto que nas redes neurais a gente pode usar a rede neural para interpolar valores desconhecidos, como no Deep Q Method. Isso aqui é a recordação da aula passada, ok? E as funções geradoras são um tijolinho para construir variáveis aleatórias, por exemplo, a partir de soma de outras. Enquanto que as redes neurais também são um tijolo no aprendizado por reforço, por exemplo, do Q-Learning, ok? Então, não sei se todo mundo estava acompanhando aqui da última aula, a gente cobriu isso aqui por uns 10 minutos. Tem algum comentário extra sobre isso? Professor? Oi? Você não está streamando os slides. Os slides não? Peraí. De novo? Não. Deixa eu compartilhar aqui, peraí. Pronto. Então, a ideia aqui
é que a função geradora, ela é uma ferramenta. Da mesma maneira que a rede neural é uma ferramenta que serve para quê? Para representar os nossos dados, ok? Então essa é uma forma alternativa de representar os dados. Essa aqui é a mensagem que a gente quer transmitir aqui. Tudo bem? Então, no contexto de aprendizado reforço, esse uso das redes neurais para representar a função Q ou para representar recompensa instantânea, recompensa como prazo, é um grande salto, né? Foi um grande pulo do gato. E no contexto de variáveis aleatórias, também as funções geradoras é um pulo do gato porque permite a gente resolver problemas que seriam muito difíceis sem as funções geradoras. Ok? Até aqui tudo bem? Tranquilo? Então tá. Então, aqui tem essa analogia. Então tem um monte de analogias. É engraçado. Eu gosto muito dessa analogia de varal de roupa. Ok? Mas como falei, a Mor, no livro dela, faz analogia com varal, com cebola, de descascando a cebola. E ela mesma, no próprio livro, também faz uma outra analogia com uma massa. Que se você vai fazer uma massa, você precisa de alguma coisa para dar a liga, né? Então ela chama o Z como se fosse a farinha, que vai dar a liga na massa para fazer um bolo, alguma coisa assim. Então, para juntar os elementos, né, em uma coisa única, ao invés de ter elementos isolados, soltos numa tabela. Ok? Mas tem alguma dúvida sobre essa analogia? Ok? Tem um vídeo que os colegas de vocês fizeram explorando essa analogia, que eu recomendo muito que vocês assistam, ok? Posso botar o link depois, está lá no canal. E aqui pronto, agora começa ilustrações de casos bem concretos. Ok? Então aqui tem alguns exemplos de funções geradoras de algumas variáveis que a gente já viu nesse curso. Então aqui tem a função geradora da geométrica, aqui tem a da Bernoulli, aqui tem a da binomial e aqui tem a da Poisson. Ok? Porque o que a gente viu aqui no quadro que eu acabei de apagar foi a função geradora de uma tabela, né? Que não tem nome. Essa tabela que eu coloquei aqui não tem um nome especial para essa variável aleatória. É uma variável que eu inventei da minha cabeça, né? Mas, para certas variáveis conhecidas, as funções geradoras têm, digamos, uma representação bem elegante, né? Então vamos começar, vamos analisar cada uma delas, né? Então esse daí eu gostaria que vocês soubessem derivar esses resultados que estão aí, ok? Isso é uma coisa que eu gostaria que vocês soubessem fazer, se for pedido, né? Então, a gente pode, por exemplo, da geométrica, né? Vamos ver a da geométrica. Então, G de S para X, então é uma geométrica com probabilidade de sucesso P, ok? Então, deixa eu copiar porque não está dando para ver direito ali. A resposta é essa aqui, que G de S é P vezes S sobre 1 menos P vezes S. Então, olha só, se eu substituo S por 0, né, isso aqui dá 0. Então, eu já sei que essa é aquela geométrica que está contando o número de tentativas até um sucesso. Ok? É o número de tentativas até um sucesso. Porque a probabilidade de ser 0 é igual a 0. Então, vamos lá. E P é a probabilidade de sucesso. Como é que eu sei que P é a probabilidade de sucesso? Né? Se eu substituir S por 1, S por 1 dá quanto? Ó? Dá 1 menos 1 mais P dá 1, que é também o esperado. Então, a transformada no ponto 1 sempre dá 1. Isso também é uma propriedade importante da transformada. Por quê? Se você somar, né, S elevado a 0 vezes probabilidade de dar 0, mais
S elevado a 1, probabilidade da 1, mais S elevado a 2, probabilidade da 2, assim por diante, substituir S por 1, dá probabilidade de 0, mais probabilidade de 1, mais probabilidade de 2, a soma das probabilidades tem que dar 1. Então isso também está correto. E se eu tirar... S, então, é o número de tenta... S não tem uma interpretação. E o G de S tem? G de S é a transformada, vou até botar o X aqui, é a transformada Z de X, ok? Mas no caso da geometria tem uma interpretação? Tem a ver com o número de tentativas? Ou... Não, então, o X, a variável aleatória X caracteriza o número de tentativas até um sucesso. Tá. Agora, como é que eu vou representar isso? Posso representar com uma tabela, né? Posso representar com uma tabela que diz que X, a probabilidade de X é igual a X. Então, a probabilidade de X é igual a 0 é igual a 0. A probabilidade de X é igual a 1 é a probabilidade de ter um sucesso de primeira, que é igual a P. A probabilidade de X é igual a 2, a probabilidade de ter um fracasso na primeira e um sucesso na segunda. A probabilidade de X é igual a 3, é a probabilidade de ter 2 fracassos e assim por diante. Essa é uma forma de representar. Uma forma alternativa é essa daqui. Isso é sinônimo disso. Qual a coluna que é sinônimo disso? Isso daqui é uma forma compacta de representar essa tabela daqui. Porque eu posso representar dessa forma ou representar daquela forma. São formas alternativas de representar. Mas o que eu queria verificar, por exemplo, a gente sabe que a média de X é igual a 1 sobre P. Né? A gente sabe que a média de X é igual a 1 sobre P. Agora eu quero saber se eu consigo extrair essa média a partir desse cara dali. Então, a gente sabe que para tirar a média tem que derivar com relação a S. Isso aí é a média do S elevado a X. Então, isso é a média de X. Não, aquele ali de cima. Aqui? Exatamente. Isso aqui é valor esperado, por definição, é igual a isso. Então, a gente sabe que se eu tirar a derivada com relação a S e aplicar no ponto S igual a 1, né? Isso aqui é igual ao valor esperado de X. A gente acabou de mostrar isso. Então vamos fazer a derivada com relação a S disso aqui, ok? Então, a derivada com relação a S é igual a derivada do primeiro vezes o segundo mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Porque a derivada do segundo é menos 1 menos P vezes S, né? Vezes elevado a menos 2 vezes a derivada do que está dentro. Ali é menos, na verdade é do primeiro menos a derivada do segundo sobre o de baixo ao quadrado. É uma forma alternativa, dá para fazer das duas maneiras, ok? Então essa aqui é a derivada com relação a S, isso aqui. Agora é só substituir por S igual a 1, ok? Se eu substituir S igual a 1, isso aqui dá 1 menos 1 mais P, dá o próprio 1, mais, agora aqui, isso aqui vai dar, esse menos corta com aquele menos, P vezes 1 menos P, okay? Então eu peguei esse P, tudo no ponto S igual, então esse P, 1 menos P, e aqui fica 1 menos 1, mas dá P ao quadrado, ok? Então dá P ao quadrado, então corta esse com esse, então isso aqui dá P mais 1 menos P sobre P, que é igual a 1 sobre P, como a gente gostaria. Essa é uma forma de verificar, deu certo. Como que eu posso fazer para calcular o G de S? Tem duas formas, ok? Tem duas formas de calcular o G de S. Uma é partir pela definição. Como é que eu chego nessa forma a partir dessa tabela? Eu aplico a definição. Eu sei que G de S é o somatório de S elevado a X, probabilidade de X ser igual a X. Para X variando de 0 até infinito. Só que S... Ok, então esse aqui é o somatório de S elevado a X vezes 1 menos P elevado a X menos 1 vezes P, certo? E aí, isso variando de X igual a 0 até infinito. Então eu vou juntar esse S com menos P e botar
o outro 1 menos P para fora. Ok? Então, eu vou botar 1 menos P elevado a menos 1 vezes P para fora. Isso aqui vai dar o somatório de S vezes 1 menos P elevado a X para X variando de 0 até infinito. Ok? Isso aqui é a soma de uma PG. Né? Então, isso aqui é igual a P vezes S a 1 sobre 1 menos Q. Né? Então, é P sobre 1 menos P, que é essa parte daqui, vezes 1 sobre 1 menos S menos P. Que exatamente, tem que dar exatamente o que está lá. Ok? Então, P sobre 1 menos P, a 1 é 1 sobre 1 menos Q. Agora, eu tenho que passar esse 1 menos P para... Como é que a gente vai fazer para 1 menos... esse cara apareceu ali. Agora, peraí. S elevado a X, 1 menos P elevado a X menos 1. Ah tá, mas o X tem que começar em 1. O X tem que começar em 1. Aqui é importante o X começar em 1, porque esse cara, senão aqui ia dar errado, né? Porque quando o X igual a 0, isso aqui tem que dar 0. Então, quando X igual a 1, é que isso aqui dá S vezes P. Então, aqui é importante. Já que hoje eu não sei se alguém tem. Aqui, então, X igual a 1. Aí aqui dá P sobre o menos P. Aí A1 sobre o menos Q. Então, o A1 é S vezes 1 menos P. Aí corta esse com esse. E agora deu igualzinho lá de cima. Ok? P vezes S sobre 1 menos S e 1 menos P. Ok? Então, essa é uma forma de chegar naquela equação. É puro algebrismo. Ok? É um algebrismo, mas com esse algebrismo a gente consegue chegar naquele resultado. A minha expectativa é que vocês façam tantos exercícios com isso que vocês acabem até, quando bater o olho nisso, já saber que é transformada de uma geométrica. Ok? Mas como seria uma forma alternativa de eu chegar nessa transformada, sem fazer esse somatório? Uma derivação alternativa seria assim, ó. Uma derivação alternativa é assim, ó. G de S, então a gente está focando naquele primeiro caso. G de S é valor esperado de S elevado a X. Só que o valor esperado de S elevado a X é o quê? É valor esperado de S elevado a X, dado que eu tive sucesso de primeira, vezes a probabilidade de sucesso de primeira, mais valor esperado de S elevado a X, dado que eu não tive sucesso de primeira, vezes a probabilidade de não ter tido sucesso de primeira. Isso aqui é igual a P, isso aqui é 1 menos P. Isso aqui é quanto, pessoal? A probabilidade é elevado a X, dado que eu tive sucesso de primeira. Oi? Cuidado, agora que você tem que prestar uma certa atenção aqui, ó. Porque é S elevado a X. Exatamente. Logo, S elevado a 1. Boa. Excelente. Isso aí. Então, isso aqui é S, P, e agora faltou só esse cara daqui. Só que agora, esse daqui eu vou usar a falta de memória. Se eu não tive sucesso de primeira, isso aqui é igual a quanto? S mais E de S elevado a X. Exatamente. Então, isso aqui é S elevado a 1 mais X. Por quê? Porque se eu não tive sucesso de primeira, eu gastei 1, e além disso, eu vou ter um gasto extra, que tem uma distribuição igual a X, porque é como se nada tivesse acontecido. Então, como esses caras são independentes, isso aqui vai ser S vezes E elevado a SX, que é o próprio G de S.
Professor, não era para ser S mais o E do S elevado a X? Ou isso está igual? S mais E de S elevado a X. Calma. S mais E de S elevado a X. Não era para ser isso? O S da primeira. Ao invés de fazer mais, fazer vezes? Deixa eu ver só o que você escreveu. Não, o S da primeira, que seria 1, se fosse E de X, mais a falta de memória. Não era para ser assim? Mas então, é porque a gente está olhando o expoente. O expoente é que vai capturar esse fato que a gente precisou de 1 mais o X. Tá. Ok? Então, olha só. O que está acontecendo aqui? Então, isso aqui, e se eu juntar isso tudo, isso aí é igual a SP mais S G de S menos P. Agora, se eu passar G de S para o outro lado, o que acontece? Eu chego exatamente na mesma resposta, que G de S é igual a SP sobre 1 menos S, 1 menos P. Que é exatamente a mesma resposta, sem fazer nenhum somatório. Professor, oi. Aqui. Eu não. Qual parte? Por que ali daria S? A esperança? Qual parte? A esperança. Mas... Calma, a gente começou aqui. E por definição, G de S é igual a... Isso aqui é uma derivação alternativa da mesma coisa, ok? Só que isso aqui é puramente algébrica a partir da tabela. Isso aqui é se aproveitando da falta de memória da geométrica. Ok, mas por que a esperança de X? Então, eu quebrei esse caso em 2 casos. Eu fiz o condicionamento. Okay. Eu vou condicionar ou que eu tive sucesso de primeira ou que eu não tive sucesso de primeira. Se eu tive sucesso de primeira, então eu sei que X é igual a 1. Porque X conta exatamente o mesmo tempo que eu tivesse sucesso. Se eu tive sucesso de primeira, eu sei que isso aqui é a mesma coisa que condicionar que X é igual a 1. Logo, o valor esperado de S elevado a X dado que X é igual a 1 é S. Porque S elevado a 1 é S. Então, essa parte aqui está resolvida. Agora, falta a segunda parte, no caso que eu não tive sucesso. Se eu não tive sucesso, o que vai acontecer? Esse X, quando eu não tenho sucesso, ele é no mínimo igual a 1, porque eu precisei de um passo. Além desse passo, eu vou precisar de quantos passos adicionais? A quantidade de passos adicionais é dada pelo próprio X, pela falta de memória. Esse é o pulo do gato. E aí agora, S elevado a 1 mais X é a mesma coisa que S vezes S elevado a X. Então, eu posso quebrar isso, como posso passar o S para fora e dar isso aqui. Fala, Júlio. Professor, por que o expoente que está capturando essa nova tentativa? Porque para mim faz sentido ficar fora, igual o Carlos falou. A grande sacada desse negócio de transformada é a gente fazer as contas nos expoentes, porque aí depois as somas viram produtos. Igual no segundo momento, eu errava a mesma coisa. Quando eu levava ao quadrado o expoente para calcular o segundo momento, às vezes queria tirar para o de X, mas tinha que fazer tudo no expoente também. Exato. Eu aprendi assim, mas não entendi por que acontece no expoente. Bem parecido, eu concordo contigo. O motivo que aparece no expoente é porque isso aqui é uma variável aleatória, S elevado a X. Só que essa variável aleatória, ela só tem como parte aleatória o expoente. A base é só uma variável dummy. Então, todas as operações com a variável aleatória vão ser feitas no expoente. Então, isso daqui, vou esperar de S elevado a X dado que não tive sucesso, a variável aleatória que está envolvida por trás disso é a variável aleatória X dado que não tive sucesso de primeira. Essa é uma variável aleatória. Isso aqui é uma variável aleatória. E essa variável aleatória ela tem a mesma distribuição que a variável aleatória X mais 1. Essa é a propriedade que a gente está usando. Que eu perguntar número de tentativas de sucesso, dado que eu não tive sucesso de primeira, é a mesma coisa que eu tirar o condicionamento e dizer que eu precisei de uma tentativa e que eu preciso de X adicionais. Então foi exatamente isso que eu fiz aqui. Eu tirei esse pedaço e troquei onde aparecia X por X mais 1. Então,
Esse é o tipo de raciocínio, né? Ok? Então a gente viu duas formas de gerar aquele resultado. E aí... Oi? O que é o resultado final ali? Esse resultado é igualzinho a esse, que é igual a esse, que é igual ao que está no slide. Não, sim, mas, pô, o senhor ali botou, beleza, GDS passou pro outro lado, dividindo, passou o S. Por que fica 1 menos É S? porque quando você passa isso aqui pro outro lado, fica como menos. Então fica G de S. Não, mas sim, mas o 1. É do menos, menos aqui é o 1. É G de S menos aquilo. Ah, É isso. Ok? Professor, Oi. se a gente tem formas fechadas para calcular as probabilidades dessas variáveis conhecidas, por que a gente precisa da função divisora? Pois é. Então, Daniel? Vitor. Vitor. Então o que o Vitor está chamando a atenção é, poxa, a gente ainda não explicitou, né, a grande vantagem de ter a transformar, né? Então, assim, A vantagem é que para cada valor de S que a gente substitui, a gente encontra uma informação diferente. Né? Mas acho que o que o Vitor está chamando a atenção é, poxa, mas a gente já conseguiu na casa geométrica, mas olha só, vamos considerar agora, a gente vai ter zilhões de exemplos, ok, para mostrar as vantagens, mas vamos tentar resgatar, eu acho que foi questão da prova 1, por exemplo, eu quero muito que vocês estudem a prova 1, porque período passado, em alguns períodos a gente tem feito uma coisa que repete as questões da prova, só que agora aplicando transformada, ok? Então, essa é uma coisa que eu acho muito interessante, que a gente vai ver como faz as mesmas coisas, só que agora são transformadas. Então, eu acho que tinha uma questão que era questão de colecionar... colecionador de cupons. Exatamente, caiu uma desse estilo, né? Então, para colecionar os cupons, o que acontece? Qual o número de passos até eu conseguir juntar os cupons, né? A primeira era uma geométrica com probabilidade de sucesso praticamente que era igual a 1, porque você imediatamente conseguiu o primeiro cupom. Aí a segunda, a probabilidade de sucesso era n menos 1, era n menos 1 sobre n. Na terceira, a probabilidade de sucesso era n menos 2 sobre n. Na última, você só conseguia o sucesso com 1 sobre n, porque só faltava um cupom. Exatamente. Qual é a variável aleatória que me caracteriza o número de passos até conseguir completar o meu álbum? Então, Soma geométrica? Era uma soma geométrica, só que soma geométrica não tem um nome. Acho que até tem um nome, que acho que é hipergeométrica. Só que escrever a fórmula é uma coisa meio chata de fazer. Enquanto que com transformada é imediato. Eu sei a transformada geométrica, que é essa. Agora, se eu quiser a transformada do tempo para completar o álbum... O professor pode sair do alcance. Pois é, deixa eu... Então, se a pergunta for qual a transformada do tempo para completar o álbum, ok? Qual o número de tentativas, né? Até completar o álbum. Até completar? Ok? Se eu chamar de... vamos dizer que P1 é a probabilidade de sucesso da primeira, que é igual a 1. P2... Vamos botar um álbum com 3 figurinhas para simplificar, ok? Então P2 era igual a 2 terços e P3 era igual a 1 terço, ok? Então, o meu X1, que é o número de tentativas até pegar a primeira, era uma geométrica com probabilidade de sucesso 1. Meu X2 era uma geométrica com probabilidade de sucesso 2 terços. E meu X3 era uma probabilidade geométrica com probabilidade de sucesso 1 terço.
Agora, qual é a transformada do meu número de tentativas total? Meu x total é x1 mais x2 mais x3. Qual é a transformada do meu x? A transformada do meu x é igual a... Mas como eles são independentes, isso aqui é igual ao produto das transformadas. Então, eu sei que isso aqui é igual a g de x1 de S vezes o g de x2 de S vezes o g de x3 de S. Só que eu sei quanto vale esses caras. É só pegar aquela fórmula e trocar P por 1, P por 2 terços e P por 1 terço. Multiplico tudo e pronto. Esse é o polinômio que me caracteriza completamente o tempo até completar o álgebra. Isso em S igual a 1, para ter o E de X, né? Aí eu posso obter o que eu quiser. Se eu quiser a média, aí eu tiro a derivada disso e boto S igual a 1. Se eu quiser o segundo momento, eu tiro a derivada a segunda e boto S igual a 1. Se eu quiser a variância, eu pego a média, o segundo momento menos a média ao quadrado. E aí eu posso obter várias coisas. Se eu quiser saber, por exemplo, a probabilidade de eu conseguir completar, sabe, em 5 tentativas, por exemplo. O que eu faço? Eu pego essa expressão, tiro a quinta derivada e seto S igual a 0, dividindo lá pelo 5 fatorial. E eu vou saber qual a probabilidade de eu completar em 5 tentativas. Enfim, eu posso saber um monte de coisa, assim, de maneira muito, praticamente sem pensar. Enquanto que, se eu fosse fazer lá com a tabela ou com a fórmula geométrica, não é tão trivial. Por exemplo, Professor, oi. Poderia voltar só um pouquinho que eu acho Sim. que o senhor estava explicando como é que resolve com o número de tentativas até completar um álbum. Essa é uma caracterização completa do número de tentativas até completar o álbum. É transformado em número de tentativas. Sim, mas aí como é que seria cada transformada? Então, cada transformada, isso aqui, exatamente aquela forma trocando o P por 1, isso aqui é aquela forma trocando o P por 2 terços, isso aqui é aquela forma trocando o P por 1 terço. Aí eu multiplico e aí eu tenho um grande polinômio que com isso eu consigo fazer o que eu quiser. Enquanto que se eu não souber transformada, se eu não souber transformada, como é que eu faria isso, né? Eu teria que fazer... É até difícil você pensar como resolver esse problema sem saber transformada, porque para você calcular qual a probabilidade de x ser igual a um xzinho, não é... Você pode tentar fazer como desafio. Não é trivial. Você, por exemplo, se eu te perguntar qual a probabilidade de eu completar o álbum em 5 tentativas. Se você não tivesse ainda aprendido transformado, como é que você faria esse problema? Então, tenta pensar como é que isso foi pedido na P1. Pô, seria com cadeia de Markov. Eu construiria a cadeia de Markov e resolveria numericamente. Essa é uma abordagem. Agora, o que é legal aqui é que isso é uma solução que vai de maneira mais geral. Em alguns casos eu vou conseguir também resolver cadeia de Markov, mas em outros casos isso aqui é direto, sem nem precisar pensar em cadeia de Markov. Para um álbum grande, mas isso não é muito plausível de se calcular na mão, né? Mas é razoável de se calcular no computador. Ah, não, claro, sempre transformada, aí nos seus casos bem simples, a gente vai fazer com o computador. Mas mesmo aqui, por exemplo, numa prova, como é que eu poderia pedir, óbvio que eu não ia perguntar qual a probabilidade de conseguir em 5 passos, só ia pedir para explicar o passo a passo de como conseguir isso, não iria... Exatamente, não ia pedir para calcular uma derivada aqui. Não, a gente ia responder que é a derivada. Exatamente, claro. Agora, qual a probabilidade, por exemplo, assim, de conseguir em 0 passos, a gente sabe que se a gente botar isso aqui igual a 0 vai dar 0, porque é impossível completar em 0 passos, né? Bom, a ideia é essa, pessoal. Então, assim, isso aqui é só para ilustrar, Vitor, uma utilidade aqui, que acho que já fica bem óbvia usando esse exemplo. E quando a gente não souber a distribuição, tipo, nesses casos a gente sabe a distribuição. Exatamente. Mas em algum caso tem alguma distribuição que a gente não sabe. Que foi o caso que eu coloquei aqui a tabela anterior. Eu não sabia a distribuição, mas ainda assim eu posso desenhar o polinômio. Então,
Também tem essa possibilidade. E vai ter casos que vai ser misturas. Por exemplo, uma coisa que eu sei de distribuição, tipo uma geométrica, só que agora, digamos que eu tenho, por exemplo, o seguinte processo. Meu número de passos até completar o álbum, digamos que seja dado, ou, por exemplo, número de tentativas até conseguir, sei lá, completar um desafio. Pode ser que seja geométrico, com probabilidade P, mas que depois desse número de passos geométrico, eu ainda tenha, por exemplo, sei lá, uma Bernoulli, que vai dizer que no fim das contas eu preciso de um passo adicional, sabe, com probabilidade P, e não preciso desse passo adicional, ou seja, preciso de 3 passos adicionais com probabilidade P e 0 com probabilidade menos P. Pô, como é que eu faria isso sem saber transformada? Não sei, mas com transformada é trivial. É só pegar aquela transformada e multiplicar por aquela transformada que vai ser S elevado a 0 vezes a probabilidade de não precisar nada, mais S elevado a 3 vezes a probabilidade de precisar de 3 passos. Então, assim, o poder que isso te dá, a quantidade de coisas que você pode começar a fazer que você não podia antes é muito maior. Tem uma coisa que eu perdi aí Só um segundo, Tade. Fala. Eu perdi na questão da dúvida aí. Sim. Ele falou que poderia tirar a derivada aqui para descobrir a probabilidade de completar em 5 passos. Pois é, mas a transformada já não seria exatamente isso que a gente está fazendo também aqui. A transformada, ela contém tudo, é como se fosse na analogia lá da Moore, ela é a cebola. Para você extrair as informações, tem que ir descascando, e ela até brinca, descascando com um certo choro, porque vai dar um certo trabalho, você vai chorar um pouco para conseguir, se não tiver computador, mas você consegue, ok? Então a ideia é que você vai descascando, ok? Mas aí eu teria que fazer, toda vez que eu quero tirar a probabilidade, ou o número esperado de tentativa de não sei o que for, eu vou ter que sempre, aí nesse caso do colecionador de cupons, por exemplo, eu vou ter que calcular essa transformada conjunta. Isso. E aí eu tiro a derivada no ponto S0, se for a probabilidade, a derivada enésima, aí do número de passos que eu quero, enésima no ponto S0 se eu quero a probabilidade, ou no S1 se eu quero a esperança. Exatamente isso. Essa propriedade que você usou da penúltima para a última linha, a gente não aprendeu que Da penúltima, daqui para cá? Eu não entendi. Então, pois isso aqui é uma coisa que vale quando as variáveis são independentes, né? Porque, em geral, o produto das transformadas, o valor esperado do produto não é o produto dos valores esperados. Só que, como elas são independentes nesse caso, então, a gente pode escrever isso. Então, aqui o passo intermediário é escrever que isso aqui é valor esperado de S elevado a x1, S elevado a x2, S elevado a x3. Isso aqui é igual a isso, certo? Agora, eu vou quebrar isso aqui no produto dos valores esperados, porque esses caras são independentes. Então, o valor esperado disso, vezes o valor esperado daquilo, vezes o valor esperado daquilo. Só que isso aqui, por definição, é o valor esperado de S elevado a x. Então, isso aqui é igual ao valor esperado de S elevado a x1, vezes o valor esperado de S elevado a x2, vezes o valor esperado de S elevado a x3. E isso daqui é igual a isso, é só mudar a terminologia. Isso é igual a isso e isso é igual a isso. Ok? É só isso. Professor, tem uma maneira de você voltar para a fórmula analítica partindo da transformada? Então existe, que se chama transformada inversa. Ou seja, dado isso daqui, eu consigo obter a minha tabela original. Uma das formas, claro, é ficar tirando derivadas e montando a tabela. Mas tem uma forma mais automatizada, só que, em princípio, a gente não cobre isso nesse curso. Okay? É um detalhe, tem como, mas não é o nosso propósito, a gente se contenta em capa transformada. Opa! Mesmo no computador isso aí não é no celular. Qual parte? Você calcula menores, porque o melhor que dá para fazer é new order. Isso. Você vai multiplicando vários, não fica no celular. Realmente. Então, o que a Letícia chamando a atenção aqui é que é uma coisa muito interessante, ok? Você fazer a operação de convolução
né? O melhor algoritmo que se conhece é n log n. E fazer esse produto, no fim das contas, por trás disso, é uma convolução. Então, na verdade, não tem nenhuma grande mágica. Assim, no fim das contas, a complexidade é a mesma, de fazer em um domínio ou no outro. O que a gente ganha aqui, realmente, é ter essas expressões analíticas elegantes, né? E poder, às vezes, fazer coisas, talvez até na mão, mas mesmo que seja na mão, isso no computador, por exemplo, sem implementar um for. Por exemplo, eu posso tirar a média sem implementar um for, porque eu vou estar fazendo uma derivada e aplicando o ponto 1. Se dentro dessa implementação derivada vai ter um for, aí isso é outra história. Agora, se a gente pensar no fim das contas, são variedades diferentes, mas no fundo, eu concordo contigo, a complexidade é a mesma. Eu não estou ganhando em complexidade computacional. Não estou nem ganhando nem perdendo. É porque o for você já fez na teoria, porque o gênero x de s é um somatório, né? Exatamente isso. A gente está fazendo esse somatório implicitamente via uma derivada. E a gente meio que já capturou o somatório dentro dessa expressão aqui. Enfim, eu concordo, não tem, que eu saiba, não tem ganho em termos de complexidade algorítmica, né? É só mesmo, é um ganho em termos de maneira de pensar, uma forma alternativa de pensar. Você pode mostrar a complexidade de tempo através do somatório também. Por exemplo, a n figurinhas do seu álbum. Primeiro você vai levar a probabilidade n sobre n, e isso é uma geométrica. A segunda você vai levar n menos 1 sobre n, a média seria n sobre n menos 1. Aí você vai somando n sobre n mais n sobre n menos 1 mais n sobre n menos 2 mais n sobre n menos 3. Aí você evidencia o n para fora do somatório. Não, ao contrário, n sobre n menos 1, que é a média, né? É 1 sobre p. Isso seria a probabilidade de uma figurinha inédita. A primeira vez é a probabilidade 1. Na segunda... É o contrário, é a inversa de si. Tá, entendi. Você está falando do número médio. Não, perfeito, é isso aí. O resultado final é esse. Para média, né? Mais 1 sobre... Perfeito, tem que dar isso, não tem dúvida. Aí isso é n vezes o somatório de 1 sobre n mais 1 sobre n menos 1 mais 1 sobre n menos 2. Perfeito. Que no caso seria média n vezes o número harmônico, né? Sim. Aí seria a ordem de n log n. Perfeito. Aí você encontra a complexidade de tempo. Bem observado também. Tem uma conexão entre o n log n que aparece na convolução geral com o número de passos aqui. É porque o Vinícius fez isso pelo passado eletivo, esse problema. Legal. Legal. Muito legal. Eu acho que se você fizer as convoluções numa ordem boa, dá para melhorar isso. Dá para fazer em menos de n. Deve ser um coeficiente que vai melhorar. A convolução sempre dos dois ficaria expoente menor. Tá. Um grau. Vamos pensar um pouco sobre isso, talvez pegar uns exemplos e tentar entender melhor essa relação. Ok. Então, pessoal, esse aqui é o caso da geométrica. Aqui tem o caso da Bernoulli. Então, o caso da Bernoulli é o que? É bem simples. Xi é igual a 0 com probabilidade 1 menos P, que é igual a 1 com probabilidade P. Ok? Essa é a definição do Xi. Então, G de S é igual a 1 menos P mais PS. Por quê? É 1 menos P vezes que a probabilidade de x ser igual a 0 vezes s elevado a 0, mais a probabilidade de x ser igual a 1 vezes s elevado a 1, que é exatamente aquilo. Ok? O que é tão legal aqui é que a gente pode mudar para o que a gente quiser. Se a gente quiser que, sei lá, a probabilidade de xi é 1 menos p, com probabilidade de 1 menos p é igual a 3, e com probabilidade de p
sei lá, ele é igual a 4. É só trocar os expoentes, ok? Então eu consegui uma maneira muito conveniente, né, de representar a Bernoulli. Uma Bernoulli generalizada. Opa! Da fórmula geométrica a gente consegue chegar na prisão, né? Eu estava tentando imaginar uma forma aqui, mas não... A partir da geométrica chegar na Bernoulli. Agora você me pegou. Como é que a partir da geométrica... Você tinha desenhado o diagrama já, tem que ir um negócio a zero. É da binomial quando... Na Bernoulli eu chego na binomial, que é exatamente o que a gente está mostrando aqui. Porque a binomial é a soma de Bernoullis. A Bernoulli é o sucesso em uma tentativa. Agora, desculpa, é isso aí, a probabilidade de sucesso em uma tentativa. Agora eu tenho 3 tentativas, quero saber quantos sucessos eu tive em 3 tentativas. Então, sucesso na primeira, sucesso na segunda, sucesso na terceira. Então, olha como ficou trivial gerar a binomial a partir da Bernoulli. É só multiplicar esse cara 3 vezes, então aquilo ali é o cubo. Então, é uma coisa assim muito elegante, ok? Então, essa é a forma da binomial a partir da Bernoulli. E aqui a Poisson a partir da binomial. Que a gente tinha tido um maior trabalhão para fazer no começo do curso. E aqui, como é que a gente faz? A gente simplesmente troca esse P, que é a probabilidade de sucesso, como sendo a média, né, N vezes P, então seria 3P. A gente diz que essa média é igual a lambda T. E aí, se você fizer isso e fizer o limite quando P tende para zero, dá exatamente isso aqui, que é a forma da transformada da Poisson. Peraí, professor. Opa! Você pode explicar como é que você tirou a Poisson da vamos fazer isso aqui. Alguém tem um piloto? Não. É porque hoje estão meio... Hoje eu não vim muito bem. Ali na administração... Mas acho que dá. Acho que dá. Tem um montão de formas de obter isso aqui, ok? Uma das formas é pela tabela da Poisson, né? Então, uma das formas é a derivada, a transformada, é o somatório de S elevado a N, probabilidade de N ser igual a N. Isso daqui, para a Poisson, é E elevado a menos lambda T, lambda T elevado a N sobre N fatorial. Ok? Agora eu junto esse cara com esse. Opa. Tá certo. Peraí. Aqui. Junto esse com esse. Boto isso aqui para fora. Ok? Boto esse cara aqui para fora. Então isso aqui, ó, é igual a E elevado a menos lambda T. Aí dentro fica o somatório de S lambda T elevado a N sobre N fatorial. Para N valendo de 0 até infinito. Só que isso daqui é E elevado a menos S lambda T. Juntando isso com isso, dá exatamente E elevado a menos lambda T com menos S. Então essa é uma forma de chegar na transformada da Poisson. Ok? Uma forma alternativa a partir disso é fazer o quê? Como que aqui eu vou trocar 3 para N. Ok? Então eu vou trocar 3 para N, que é o número de tentativas. Eu vou chamar de, para não confundir com esse N aqui, chamar de N de Maria. Ok? Como é que eu faço para passar daqui para cá? Eu vou dizer que P vezes N, que é o número médio de sucessos, então eu tive N tentativas, cada tentativa já está na de P, é igual a lambda T. Então, eu vou pegar nessa fórmula e vou trocar todo lugar que aparece P por lambda T sobre N. Ok? Então, essa fórmula daqui fica igual a 1 menos P, eu vou botar assim, ó, 1 mais S elevado a N. E aqui então vai ficar lambda T 1 menos S sobre N. 1 menos S, né? Agora, isso aqui precisa lembrar de cálculo, que quando eu faço o limite, quando N tende para infinito, disso daqui, dá exatamente isso. Por quê? É exatamente E elevado a menos lambda T 1 menos S, que é o que está dentro, e aqui esse negócio vira o E. Okay? Porque aqui vai tender para infinito e aqui vai tender para zero. Mas essa é uma forma alternativa de escrever isso. Okay? Quando N tende para infinito. Então, em uma linha, a gente consegue fazer uma coisa que a gente levou um certo tempo
e que nem foi rigoroso, não foi formal como a gente fez meio que uma heurística, para quem se lembra, para passar da binomial para a Poisson, e agora a gente está falando de maneira totalmente formal, como converter um no outro. Então, em um slide, a gente consegue mostrar a relação entre essas três variáveis e consegue falar sobre a geométrica, né? Assim, de maneira muito unificada, né? Então, isso ilustra o poder da transformada. Mas, assim, para mim, o poder de verdade, assim, um programa que realmente é muito difícil fazer sem transformada, que fica trivial com transformada, é o que vem no final desse conjunto de slides. Que é descobrir, que é o tema do trabalho que vocês vão fazer agora, que vocês já fizeram antes, que é descobrir a probabilidade de uma pandemia se extinguir, ou seja, a probabilidade de uma fila esvaziar. Ok? Então, a resposta para essa pergunta, com transformada, é trivial. É o valor de S que resolve essa equação. É uma coisa extremamente compacta, simples e elegante, e que sem transformada, vocês já devem ter visto o trabalho que deu, né? Tinha que fazer uma recursão, ou resolver uma matriz de Markov, enfim. Mas esse próximo trabalho é para ser mais simples do que o anterior. Então, vocês vão ver que esse próximo trabalho, eu já postei, né? Até para vocês darem uma olhada para tirar dúvidas e tal. A gente pode usar o tempo das próximas aulas para tirar dúvida. Mas ele é uma repetição do anterior, só que agora com esse conceito de transformada. Mas o trabalho anterior não teve pandemia. Pois é, mas na verdade teve e não teve, porque estava implícito. Só que agora vai ficar explícito. Porque eles vão fazer eles vão desenhar a árvore associada a cada período ocupado e vão ver que essa árvore é exatamente o mesmo tipo de árvore que a gente está falando aqui. Então assim, as simulações em si são exatamente... Não pedi nenhuma simulação nova. Só que vocês tinham que rodar de novo, porque eu pedi métricas que talvez vocês não tenham coletado no primeiro trabalho. Mas não tem nenhum... Na verdade, talvez uma coisa que eu não tenha pedido, nesse daqui agora eu pedi também para considerar o tempo de serviço exponencial e determinístico. Eu acho que na outra eu só tinha pedido exponencial. Então vai ter que rodar de novo sim, mas eu espero que seja bem simples. Eu botei. Ah, não? Eu acho que não, você colocou só uma frase. Eu esqueci, pô, foi mal. Então eu vou fazer quando terminar a aula. Consistente o tempo, assim, pra... um dia, Bom, mas eu me lembro para eu não esquecer. Eu devo ter copiado e esqueci de colar. Okay. Tudo bem? Vamos seguir em frente. Oi. A binomial é sempre 3 booleanos somadas? Guilherme, né? Luke, então o Luke está falando, é sempre 3, aqui é um caso especial que eu fiz 3 tentativas, então que é a binomial com parâmetros 3 e P, ok? Mas no caso geral é N e P. Então aqui vai ser N expoente. Que é a soma de N Bernoullis. Né? M é o número de tentativas, né? E P é o número de sucessos. A variável aleatória caracteriza o número de sucessos, cada tentativa gera sucesso com probabilidade P. Uma coisa interessante. Aquela questão que tem geométrica que conta o número de tentativas, geométrica que conta o número de fracassos. Se eu quisesse o número de fracassos, ao invés do número de tentativas, ok? Então eu sei que como está ali, né? Vou chamar de G, vou chamar de G de X, de S é igual a P vezes S sobre 1 menos P vezes S, onde X é a geométrica do lugar do sucesso P, que conta o número de tentativas. Agora vamos dizer que Y é uma geométrica com lugar de P, mas conta o número de fracassos e não o número de tentativas. Ok? Como é que eu converto esse G de X no G de Y? Como é que eu escrevo Y em função de X? Y é X menos 1? Boa. Então, tá Y igual a X menos 1. Logo,
se eu pegar o valor esperado de S elevado a Y é igual ao valor esperado de S elevado a X menos 1, ok? Só elevei os dois lados por S e tirei o valor esperado. Logo, o valor esperado de S elevado a Y, que é a transformada de Y, né? É igual à transformada de X vezes S elevado a menos 1. Ou seja, a transformada de X dividido por S. Ou seja, se eu cortar esse S aqui, eu obtenho a transformada, ok? Só que conta o número de fracassos, esse é o número de tentativas. Ok? E aí faz sentido, que agora, ó, se S igual a 0, qual a probabilidade de X de Y ser igual a 0? É P. Faz sentido. A probabilidade de P, eu vou ter tido 0 fracassos. Ok? Então, assim, são coisas muito legais que, pô, ficam muito fáceis de fazer, né? Tem mais algum comentário, pessoal, sobre esse slide aqui? Tá, então, vamos seguir em frente. Aí aqui tem a construção da binomial a partir da Bernoulli, que foi o que a gente acabou de fazer, né? Número de sucesso em N tentativas. Aí tem aí... Então isso aqui é a transformada da binomial. Eu chamei aqui de B de S, que é igual a transformada da Bernoulli elevado a N. Ok? Bom, então isso aí está tranquilo. Então esse é o nosso primeiro resultado importante. A soma vira o produto. Esse é o primeiro resultado importante de transformadas. Ok? Se eu somar variáveis, que é a convolução no domínio dos reais, vira o produto no domínio da transformada. Porque você está somando o expoente. Exatamente. A soma de expoentes vira o produto das bases. Se olhar também para as bases. Ok? Então, esse resultado ele permite que a gente analise de forma mais simples somas de variáveis aleatórias. Agora, isso aqui é uma extensão daquele resultado anterior. Porque agora, olha só, o que eu vou fazer? Olha a diferença do que tinha antes para o que tinha agora. Agora eu estou dizendo que esse N não é mais uma constante fixa, ele é uma variável aleatória. Então eu estou somando N variáveis aleatórias, onde esse N também é aleatório. Em que situações que isso aparece no mundo real? Em várias. Por exemplo, se eu quero o meu custo acumulado até ter, por exemplo, um desastre. Então, o número de passos até ter um desastre eu não sei qual é. Então eu tenho que chamar de N. Ou aquele problema do namoro. Qual é o meu custo até o casamento? Eu não sei quantos passos, quantos eu tenho que fazer até casar. Mas esses X1, X2 também são custos por cada encontro. Então, isso é uma soma de um número aleatório de variáveis aleatórias. Né? Outros exemplos é aquela questão do cost to go, no aprendizado do reforço. Qual é o meu custo até eu ter o sucesso, né? Sendo que meus custos instantâneos são X1, X2, até Xn. Esses são os custos instantâneos e meu custo total. Só que eu não sei quanto espaço eu vou ter até completar a minha tarefa. Né? Número de passos é uma variável aleatória. Número de passos é uma variável aleatória. Exatamente. E o que é tão fantástico aqui é que tem esse espaço aqui, só que o resultado final é super elegante. O meu custo total é igual a transformada do meu número de passos no ponto igual a transformada do meu custo instantâneo. Então, gera uma função de uma função. E aí o caso da binomial é só um caso especial, em que esse N é uma variável aleatória constante, é uma constante. A transformada de uma constante é Z, ou S, elevado a essa constante. Então, é o próprio X de S elevado a N. Por isso que eu não entendi o que é esse N. N é o número de tentativas até você ter o seu sucesso. Não, sim, mas N como uma função. Não ficou claro. Então, ele é uma variável aleatória. Então, no caso, por exemplo, do custo do namoro, esse N é o número de passos até se casar.
E os xi são os custos dele por encontro. Então, você não sabe quantos xi vai somar, porque você não sabe exatamente quanto. Então, esse é um exemplo de situação em que aparece isso. Não, sim, mas ali no final, o senhor usa uma função. Ah, ok. Então, é porque isso aqui eu estou usando uma terminologia um pouco diferente da do livro. Se eu for usar a terminologia do livro, aquilo que eu falei no começo da aula, eu gosto mais de terminologia. Isso aqui na terminologia do livro, esse B de S, o livro chama ele de G de B de S. Ele sempre coloca esse G em cima para indicar que está falando de transformada. Só que eu acho isso meio redundante. Pô, não precisa, basta botar B de S, está implícito que eu estou falando transformada de B. Mas o livro bota assim, G de B de S, então no livro seria igual a transformada de N de S no ponto S igual a X. É porque B de S ele usa como binomial. A função B ele usa para distribuição binomial. Pois é. Não, aqui a gente também poderia, mas... Só um B. Porque eu poderia usar B puro, sem esse negócio, para me referir à distribuição, à variável aleatória binomial, e B com S não é ambíguo, porque eu já sei que quando eu boto isso aqui depois, estou me referindo à transformada desse cara. Mas enfim, é só um detalhe. E S é igual a G de XI de S. Pô, você está fazendo duas transformadas. Exatamente, são duas transformadas, uma dentro da outra. Essa assim, é um resultado que é bem elegante, porque é bem compacto para uma coisa bem poderosa, né? Não é muito trivial, não. Não é trivial. Mas, assim, a derivação dele nem é tão complicada, são 3 passos. Então, como é que a gente prova isso? A gente condiciona nesse N, a gente condiciona no número de passos, ok? Então, eu condiciono que eu levei N passos. Agora, se eu condicionar, isso daqui vira uma soma de número fixo de parcelas. Só que se eu assumir que esses caras são independentes, isso aqui vira um produto, logo vira esse cara elevado a N, e aí eu olhando isso daqui eu tenho que agora perceber que isso é um padrão, que toda vez que aparece soma de alguma coisa elevado a N, P de N igual a Nzinho, que isso aqui é transformada de N no ponto X de S. Então isso aqui é um padrão. Toda vez que aparecer esse padrão, que é a soma de alguma coisa elevada a outra, vezes a probabilidade de uma variável ser igual a essa outra coisa, isso aqui é a transformada dessa variável no ponto dado por esse Z. Então essa função N seria o GN. Exatamente. Esse N de fora, isso aqui GN. Na anotação do livro, isso aqui seria isso aqui. GN, GX. Exatamente. Que é igual a G de N de S no ponto S igual a... Ok? Se quiser distinguir até entre esses S's, você pode botar aqui um S til, ok? Só para ficar claro que tem 2 S's. Professor, oi? Como foi o penúltimo pro último passo? Daqui para cá? Esse X ele é o somatório? É porque aqui, esses caras, X1, X2 e X3, eles são variáveis diferentes, só que elas são ID. Então, a transformada delas é igual. Então, a transformada delas é esse cara daqui, é valor esperado de S elevado a XI elevado a N, que é igual nessa outra notação, XI de S elevado a N. Que é o GX do... Tá. Exatamente, que é o G... GE. Ah? Não, é o GX, tá certo? Esse é, exatamente, que é o G de XI de S. Tudo isso é sinônimo. Isso é sinônimo disso, que é sinônimo disso. São várias maneiras de falar a mesma coisa. Aqui eu posso até botar esse cara de fora para ficar mais claro. Ok? Isso é igual a isso, que é igual a isso, que é igual a isso. Então, a gente precisa condicionar, essa é a ideia, ok? Então, acho que eu botei isso como segundo resultado importante. Então, esse é o segundo resultado importante. Então, o primeiro resultado importante é que a soma vira um produto
E o segundo resultado importante é que a soma de um número aleatório vira uma transformada de uma transformada. Ok? E como é que eu resgato o primeiro resultado? Isso aqui é um resultado que é mais geral do que o primeiro. Por quê? O primeiro, como é que eu resgato o primeiro a partir do segundo? Se o n for igual a uma constante, se o n for igual a um c, então a transformada de n, né, que é o valor esperado de s elevado a n, é igual a s elevado a c. Então, claro que esse cara daqui vai ser igual a... Então, nesse caso particular, então, se n for uma constante, então... S elevado a gx de s. S elevado a xi de s. Cuidado, porque o s é que eu vou trocar por xi de s. Então, é s elevado a c no ponto s igual a xi de s. Ok? Aí, agora sim. Então, é xi de s elevado a c, que é exatamente o que a gente tinha no primeiro caso, que é o produto das transformadas. Ok? Beleza. E aí agora tem o resultado chave, que é o resultado final, que é, tipo, é a chave de ouro desse capítulo, que é o estudo de epidemias. Que aí, nesse estudo de epidemias, o que a gente vai fazer? A gente vai dizer que Zn é o número de indivíduos na geração N. Ok? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai dizer que tem um indivíduo inicial que vai ter um certo número de filhos. Aí cada um desses... Pode ser que esse aqui não teve nenhum. Então, isso aqui é um exemplo de uma árvore. Então, esse aqui, Zi, o Zn é o número de indivíduos na geração I. Então, aqui nesse caso, Z0 é igual a 1. Z1 é igual a 3. Z2 é igual a 4. E Z3 é igual a 2. Ok? Os anteriores não contam? Não, o Z é só naquela geração. Então, o Z, ele é o quê? É a soma para o número de caras que tinha na geração anterior, o número de filho deles. Então, por exemplo, Z1 é igual a 3. Por quê? Porque eu tinha um cara que teve 3 filhos. Z2 é igual a 4. Por quê? Eu tinha 2 caras. Um teve 3 filhos e o outro teve 1 filho. E o outro teve 0. Z3 é igual a 2. Por quê? Porque na geração anterior eu tinha 1, 2, 3, 4 caras. Um teve 2, o outro teve 0, o outro teve 0 e o outro teve 0. Fala, Júlio. Esses maus filhos, eles são as pessoas que foram infectadas por um outro. Exato. Tem alguma relação disso com aquele, tipo, existe aqueles modelos epidemiológicos, né, SIR, SR, e aí eles usam Monte Carlo. Exatamente, então. E eles fazem umas árvores parecidas com essas, tem relação? Não, tem toda a relação. O exemplo mais simples que captura isso aqui é o SI, que é o Susceptible Infect. Na verdade, seria o melhor mesmo, acho que seria o SIR, porque... É o recovery, né? Porque quando você recovery, você termina, mas enquanto você está infectado, você pode infectar outros. Ok? Então, acho que essa seria uma árvore que seria compatível com o SR. Mas, assim, isso é só uma aplicação desse... assim, a aplicação mais óbvia, claro, né? Porque cada indivíduo vai infectar outros. Mas o que eles vão explorar no trabalho é que o período ocupado de uma fila também pode ser representado assim. Nesse caso, o que acontece? Cada nó, isso aqui é o serviço, isso aqui é quantos caras chegaram enquanto esse cara está sendo servido. Então, enquanto estava sendo servido, chegaram 3 caras. Aí, enquanto eles estavam sendo servidos, chegaram mais 3. E assim por diante. Se a árvore terminar assim, quer dizer que esse período ocupado acabou. Porque enquanto esse cara estava sendo servido, chegaram 3. Aí quando vocês chegaram 2, só que esses caras foram atendidos e acabou o período ocupado. Então, esse é o caso em que o período ocupado termina. Agora, vai ter um outro caso em que essa árvore vai continuar para sempre, que ela nunca termine. Então, determinar se a árvore vai ou não, qual a probabilidade, né, da árvore
ser finita é uma pergunta que é relevante tanto do ponto de vista de epidemias, quanto do ponto de vista de teoria de filas, quanto do ponto de vista de árvores genealógicas, para saber se uma família vai acabar ou não, né? O sobrenome. A motivação inicial disso era o sobrenome, que ele comenta no livro. Saber se por quanto tempo o sobrenome vai durar. Fala. Então ali, da segunda para a terceira geração da árvore, se por exemplo o cara mais à esquerda está sendo atendido, chegou 3, mas isso. Aí depois foi atendido o que está ao lado. Esse? Não, o de cima. Esse? Aí chegou esse cara. Então na fila, enquanto o outro está sendo atendido, você tem esses 4 embaixo na fila de Pois espera. não é trivial saber qual o estado da fila em cada casa, tem que vai anotando. Mas para os fins de construir essa árvore, e nem sei se no trabalho eu pedi isso, mas para os fins de construir a árvore, não importa exatamente quem está na fila, quem não está, a política. A gente pode, assim, quero dizer, para os fins de construir a árvore, só importa que enquanto esse cara está sendo servido, chegarem esses outros 3. Claro que isso vai depender, essa árvore vai mudar dependendo da sua política de atendimento. Se você atender, dependendo da ordem que você atenda, essa árvore vai ter um desenho diferente. Agora, se ela vai ser finita ou não, isso não vai depender de se a árvore da ordem, porque você vai ter uma certa quantidade de trabalho que vai ter que ser feita, ok? Então, nesse caso aqui, duas observações. Então, nesse caso do estudo de epidemias, a epidemia acaba quando a fila fica vazia. Exatamente. A segunda nesse caso, a taxa de chegada seria a taxa de transmissão e a taxa de serviço seria a taxa de recuperação da pessoa? É uma boa pergunta. Exatamente. Qual a analogia entre a taxa de recuperação, né? Que é um tempo que o tempo que o cara está se recuperando, ou seja, ele ainda está contagioso, né? É exatamente o tempo em que ele pode ainda ter filhos, né? Então, o número médio de filhos, okay? O número médio de filhos que cada indivíduo tem, né? No caso das filas, o tempo de serviço, tempo médio de serviço, vezes a taxa com que chegam caras enquanto ele está sendo servido. Então, esse é o número médio de filhos que você vai ter no caso da fila, onde o lambda representa a taxa de chegada e meia representa a taxa de serviço. No caso do contágio, esse 1 sobre mim seria o tempo até se recuperar. Então, o tempo de recuperação corresponde ao tempo de serviço. E esse aqui é a sua taxa de infecção, exatamente, a taxa com que você encontra pessoas enquanto você está se recuperando. Mas nesse caso não tem fila, né? Não existe espera. Assim que você pega a doença, você entra no tempo de recuperação. Não existe uma fila, né? Não, mas calma. O número de gente que vai se recuperando é o número de pessoas infectadas. É como se cada um tivesse sua própria fila. Não, mas você não espera uma pessoa se recuperar para você poder entrar em recuperação. Não, exatamente. Não tem uma fila disso aí. Não, mas ele não está olhando uma questão temporal. Ele está olhando, tipo assim, quantos caras esse cara infectou. Ele não está olhando temporalmente. Mas é uma boa observação. As duas observações de vocês, tanto Matheus quanto Tati, são muito boas. E isso tem a ver também com uma coisa aqui que o Roberto tinha falado, que é essa questão do tempo. A noção de tempo realmente vai ser diferente na fila quando analisada do ponto de vista de epidemia e quando analisada do ponto de vista de uma fila de computador. No caso da epidemia, é isso que o Thales falou. São infinitos servidores, todos são servidos ao mesmo tempo. Então, você poderia até assumir que o tempo que a pandemia vai levar para se extinguir, nesse caso, por exemplo, você assumir que todos levam o tempo constante igual a 1 para se recuperar. Então, o tempo de recuperação aqui, para a pandemia se acabar, seria o tempo de 4, porque 1, mais 1, mais 1, mais 1. Então seria 4. Só que se fosse uma fila, aí o tempo para a esvaziar seria 1 mais 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então levaria 10 unidades de tempo. O que você tem que fazer nesse caso seria, tipo assim, você tem que fazer, você até pode considerar tempo, mas você só pode considerar o tempo para aquele serviço, até ele acabar. Exatamente. Aí você tem, tipo assim, se o meu serviço dura 10 dias e entra um cara
dura 10 unidades e o cara entra na unidade 7, significa que ele foi infectado no 7º dia, por exemplo. Exatamente. Mas aí, quando mudou o carinha, você esquece, você renova o tempo. Exatamente. No caso de analisar a fila de computador, você precisa tomar esse cuidado. No caso de analisar uma pandemia, aí você, por outro lado, pode analisar o tempo como sendo medido em gerações, e não mais medido em indivíduos. Mas nos dois casos a pergunta do número de indivíduos é relevante, porque no caso da fila de computador, você quer saber o número de indivíduos, porque o número de indivíduos está relacionado com o tempo. No caso da pandemia, mesmo que não esteja diretamente relacionado com o tempo, está relacionado com o número de pessoas que acabaram sendo, digamos, tocadas por esse vírus. Então, nos dois casos, essa ideia acho que se chama progenia, que é o número de pessoas que fazem parte de um período ocupado de uma fila ou de uma epidemia, são perguntas relevantes. Só que, realmente, em um caso, está diretamente relacionado com o tempo, no caso de fila, tipo, é uma relação linear. Quanto mais pessoas, mais tempo vai ter durado o período ocupado, quanto mais pessoas foram atendidas naquele período ocupado, enquanto que no caso da epidemia, não. Como tem essa questão... Falou... passou, desculpa. Então, a gente continua isso aqui na próxima, pessoal. Beleza. Falou. Seria basicamente os filhos do cara que está sendo servido, mas as pessoas que chegaram agora na fila nesse período. Enquanto ele está sendo servido. Até o terminado do serviço, quantas pessoas chegarem, isso quantas pessoas ele infectou. Exatamente. Não, eu acho que é professor, baseado nessa árvore aqui, não tem como. Mas eu acho que como você vê só deixar infectado. Valeu. Rapidinho. Não faz comigo não, né? Então eles estão querendo fazer com que essa galera que está não conseguiu